O palácio reluzia sob o sol escaldante do deserto, suas paredes douradas refletindo uma opulência incontestável. No salão principal, onde tapeçarias persas pendiam com majestade e o aroma pungente do oud impregnava o ar, o sheik bilionário caminhava com passos firmes, o olhar fixo numa pilha de documentos que carregavam o peso de 300 milhões, uma cifra capaz de abalar seu império. A tensão era quase palpável, os silêncios entre as batidas do relógio cortando o ambiente como punhais invisíveis. Seu nome ecoava em todo o Emirado, um homem de inteligência implacável, poder absoluto e uma reputação forjada em decisões rápidas e inabaláveis. Mas naquela tarde, mesmo aquele semblante arrogante escondia uma inquietude nova, uma sombra que atraía seu olhar às figuras nos bastidores, entre elas a governanta, sempre discreta, nunca notada além de suas tarefas diárias. Parecia um mistério indecifrável. Ele jamais imaginara que naquela mulher contida residiria a chave para a salvação. Ela estava ao lado da porta, a postura rígida, o rosto tranquilo, mas seus olhos brilhavam com uma sagacidade que ele havia subestimado por tempo demais. Enquanto os servos se moviam como fantasmas silenciosos, ela observava cada gesto do sheik, compreendendo naquele escritório de ouro e seda que algo monumental ameaçava ruir. São 300 milhões, Nur, uma quantia que faria até o deserto tremer, ele murmurou, sem desviar o olhar dos papéis, a voz seca e carregada de uma pressão que ele mal admitia. Ela, por sua vez, respondeu sem hesitar, a calma aos seus lábios, contrastando com a tempestade diante deles. Podemos encontrar uma solução que o senhor não está considerando? O sheik ergueu o olhar, surpreso. Nunca esperara que Nur assumisse um papel tão incisivo. Seus olhos se fixaram nela, um convite silencioso para que revelasse seu pensamento. Foi então que, em segundos que pareceram uma eternidade, ele digitou algumas teclas em seu tablet, números e projeções surgindo em uma tela que parecia magicamente atravessar a realidade. Observe. Com um movimento lento, Nur viu o sheik delinear uma estratégia financeira que desmontava o suposto problema em pedaços menores. Usando contatos secretos e movimentos estratégicos que transformavam a crise em oportunidade. Em menos de 1 minuto, a ameaça que pesava sobre seu império desapareceu, substituída por uma visão que somente alguém de mente afiada e recursos ilimitados poderia conceber. Surpresa e respeito se misturaram no olhar de Nur. O homem que ela acreditava imbatível tinha uma faceta oculta, uma habilidade quase sobrenatural que ia além do poder financeiro. O que ele havia feito para resolver aquilo tão rapidamente? E por que até então mantivera esse as na manga, guardado como um segredo íntimo? O sheik, por sua vez, sentiu algo estranho, algo que não se manifestava em cifra alguma. A admiração silenciosa daquela mulher que ele sempre julgara mero suporte. Algo no jeito dela agora o desafiava, redefinia a relação entre eles. Um jogo sutil onde o respeito crescia e a distância diminuía. Não é apenas sobre dinheiro, Nur, disse ele, a voz baixa e firme, carregada de uma promessa não feita. É sobre o que fazemos quando todos esperam que estejamos derrotados. Ela respondeu com um leve sorriso, os olhos brilhando em meio à penumbra do salão. Então vamos mostrar a eles como um sheik bilionário resolve seus problemas, juntos. E antes que o próximo segredo deste império fosse revelado, confira se já faz parte da nossa caravana de histórias.
Muitos destinos ainda serão traçados e não quero que você perca um só instante desta saga. Deixe seu like se o poder deste sheik bilionário já mexeu com seu coração. Conte nos comentários o que você acha que ele ocultou ao resolver os 300 milhões assim tão rápido. Sua paixão por dramas como este é o que nos move. Obrigado por estar conosco. O salão principal do palácio parecia carregar o peso de cada segundo que seguia após aquela revelação silenciosa entre o sheik bilionário e Nur. O ar, carregado pelo odor delicado do oud e da madeira polida, vibrava com uma mistura de tensão e possibilidades nunca antes exploradas naquele império dourado. O olhar do sheik não se desviava dos papéis, mas por trás da frieza digital, algo novo começava a pulsar. Nur, ainda perto da porta, sentiu o calor do peso daquele momento. Ela sabia que aquilo ultrapassava números ou estratégias financeiras. Algo mais profundo os unia naquele instante. Uma necessidade latente de compreensão mútua. Não podemos continuar assim, fingindo que sou apenas a governanta do palácio. Sua voz saiu firme, mas com uma ponta de vulnerabilidade. Ele parou o que fazia, os dedos interditos sobre a tela do tablet. Fale, Nur, disse o sheik, pela primeira vez cedendo uma fatia do seu mundo para ela. Ela deu um passo à frente, a luz filtrada pelas janelas em arco iluminando seus traços delicados, mas decididos. Há mais do que sabe sobre o que ameaça seus negócios. Corrupção, aliados que se tornam inimigos. E um segredo que pode destruir tudo, não só suas finanças. O sheik franziu o senho, surpresa misturada a uma centelha de respeito e desafio. Sempre considerara a governanta uma peça neutra, invisível, mas agora percebendo que subestimara uma mente capaz de penetrar as paredes do seu domínio. Continue. Nur expirou devagar. O emirado está dividido. E o homem que deveria ser seu aliado mais próximo tem outras ambições. Não podemos nos dar ao luxo de confiar cegamente. Mas há uma maneira. Alianças inesperadas, negociações sob a mesa e um plano que apenas nós dois conseguimos arquitetar. O sheik afastou o tablet, os olhos centrais nele como se que ele pudesse ler em sua alma. Sempre achei que poderia suportar tudo sozinho. A voz saiu baixa, quase um sussurro cortado pelo silêncio que preenchia a sala. Não é fraqueza pedir ajuda. Nem mesmo. Para o homem mais poderoso em todo o deserto, Nur respondeu, os olhos brilhando naquele jogo sutil de confiança e cumplicidade. O palácio inteiro parecia escutar. Cada pedra, cada cortina de seda, testemunhando a lenta ruptura das barreiras que moldavam a relação deles. O sheik levantou-se, a elegância e o peso da sua figura fazendo o chão parecer tremular sob os seus passos lentos. Você fala de traição e conspiração como se fizesse parte da corte há décadas, murmurou ele, fitando Nur de cima a baixo, como se tentasse decifrar os segredos guardados por trás de seu semblante sereno. Ela segurou o olhar, sabendo que aquele momento poderia definir o destino de ambos. E talvez eu tenha feito isso, mais do que imagina, porque nem tudo é ouro neste palácio, sheik bilionário. Aqueles títulos que antes os distanciavam agora soavam como uma ponte, uma nova linguagem entre os dois. O som distante de uma porta se fechando repentinamente os trouxe de volta. Uma silhueta masculina surgiu no limiar do salão. Rashid, o braço direito do sheik, cuja lealdade nunca fora questionada, mas cujos próprios interesses sempre se mantiveram envoltos em sombras. Perdão, meu senhor.
Rashid proclamou com respeito irreversível. Mas tempo é um luxo que não podemos mais ter. Há notícias urgentes do deserto. Uma movimentação que não pode ser ignorada. O sheik trocou um olhar rápido com Noor. Havia agora uma urgência palpável, e em seus olhos uma pergunta silenciosa. Poderia aquela mesma urgência trazer justiça, ou seria o prenúncio de uma traição definitiva? Noor avançou, decidida. Se esta é a chance de mudar o rumo desta guerra silenciosa, devemos agir juntos, sem segredos, sem medo. O sheik voltou-se, envolto na túnica bordada, que brilhava sob a luz forçada da tarde. Cada detalhe do tecido refletia o poder que ele exercia, mas ninguém via a tempestade silenciosa que se enchia por dentro. Sei que ganhou meu respeito hoje, Noor, confessou, grave e cheia de uma sinceridade rara. Uma mão hesitou no ombro dela. Um toque breve, mas carregado de significado. Mas não será fácil. Nem para mim, nem para você. Ela sentiu um arrepio percorrer a espinha. A mistura do calor do contato e do peso daquele aviso. Não espero facilidade. Só espero verdade. E ele sabia disso, muito mais do que mostrava. Enquanto Rashid observava, o sheik virou-se lentamente, contemplando a vastidão além das janelas, o deserto imenso, o ápice do poder que estava prestes a ser abalado. Cada grão de areia parecia carregar a história do seu império, suas glórias e seus erros. No silêncio que se seguiu, Noor percebeu que, mais do que uma ameaça externa, o maior perigo estava prestes a emergir de dentro, daqueles que caminhavam na sombra do trono. E então, um som inesperado quebrou a quietude. O som de passos apressados ecoou pelo corredor. Uma jovem serva entrou às pressas, olhos arregalados de pavor. Nas mãos, o envelope lacrado com o selo do próprio sheik. Ela o entregou com mãos trêmulas e, ao se virar, sussurrou para Noor. É sobre a princesa Layla, e não é bom. O olhar do sheik endureceu. O nome dela era uma promessa, um juramento que poderia destruir ou salvar. Noor e o sheik trocaram um breve, mas profundo olhar. Um reconhecimento silencioso de que a verdadeira batalha apenas começava e que o próximo passo poderia mudar tudo para sempre. O envelope se abriu lentamente naquela sala onde o tempo parecia suspenso. O cheiro das madeiras nobres misturava-se ao aroma da seda que tocava suavemente o chão, enquanto o sheik bilionário desdobrava o papel, os dedos firmes traçando cada linha com a precisão de quem decifra um enigma ancestral. Noor não piscava. Cada palavra ali guardava a promessa ou a sentença da princesa Layla. As linhas revelavam mais do que uma simples crise. Uma sombra se alongava sobre a figura da jovem princesa, desconhecida para muitos, mas essencial para o equilíbrio do império. Um rapto, uma conspiração. O texto não dizia tudo, mas sugeria um perigo iminente, velado entre linhas cifradas e ameaças que o silêncio do deserto parecia carregar. O sheik ergueu os olhos, o peso do império agora visível em seu semblante. Layla, minha sobrinha, murmurou com uma mistura rara de fragilidade e determinação. Noor, ao seu lado, sentiu a mudança na atmosfera. Aquela ligação pessoal tornava o problema mais urgente, mais humano. Rashid permanecia atrás, os braços cruzados, observando com olhos que refletiam a guerra silenciosa que sempre travavam dentro dos muros dourados. Temos pouco tempo, senhor. A governação pode ruir se não agirmos rápido. Uma decisão se formou na mente do sheik, tão afiada quanto as arestas dos diamantes
que adornavam a coroa que jamais usava em público. Ele finalmente se voltou para Noor, aquela mulher que ganhava a confiança dele a cada passo, cada palavra trocada. Prepare-se, este não é um movimento comum, nem um risco qualquer. Será pessoal. Noor sentiu o perfume leve da baunilha e do âmbar que o envolvia, mas havia um frio cortante em sua voz quando respondeu: "Eu vou com o senhor." Não era uma simples oferta, era um pacto, uma aliança silenciosa que ultrapassava os títulos e a postura rígida do poder. O sheik não respondeu imediatamente. Seus olhos, profundos e inconfundivelmente sóis do deserto, buscaram nos dela a promessa de que juntos enfrentariam o que viesse. O alvorecer mal prometia sua entrada quando o palácio já fervilhava com os preparativos. Servos se movimentavam como sombras douradas, enquanto o vento quente trazido do deserto agitava as cortinas, como se o próprio céu soubesse das batalhas que se aproximavam. Layla, distante naquela noite, sentia o coração apertado. A princesa, acostumada à proteção absoluta entre muros altos, agora se encontrava presa numa teia invisível onde confiança era luxo e perigo, companhia constante. Seu olhar, um misto de medo e coragem, fitava o horizonte, onde a lua espiava por entre as dunas. No salão, o sheik reunia poucos e fiéis aliados. Cada palavra sua era medida, cada plano desenhado com a frieza dos estrategistas que dominavam impérios milenares. Mas naquela sala, entre olhares tensos e respirações contidas, o que mais podia ser sentido era o peso da responsabilidade. "Enviaram homens ao deserto", anunciou Rashid, a voz firme. "Mas há algo em comum. Eles não apenas procuram, parecem evitar algo. Uma presença desconhecida, talvez hostil, caminha entre as sombras." O sheik cruzou os braços, sentindo a pele agreste sob as mangas finas da veste. "Nossa vantagem está na informação e na surpresa." Noor, silenciosa por um momento, quebrou a tensão. Há rumores de que Layla possui um documento, um legado que revelaria segredos enterrados na fundação do Emirado. Esse papel pode ser a chave de tudo e a fonte do perigo. O sheik encarou-a. A intensidade impressa em suas íris nunca fora tão profunda. "Então precisamos encontrá-los antes que encontrem a princesa." No tom da sua voz havia uma promessa dele para Layla, para o futuro do reino e, quem sabe, para ela. A janela, o céu começava a ganhar os primeiros tons dourados do nascer, mas dentro daquela fortaleza reluzente, sombras espreitavam. A traição, o poder e o amor formavam uma mistura explosiva que nenhum deles poderia evitar. Foi quando, de repente, o silêncio foi rasgado pelo som estridente de um aviso distante. Um guerreiro que cavalgava no lombo de um cavalo veloz, trazendo notícias que mudariam o curso do dia. O mensageiro entrou ao galope. Palavras carregadas pelo vento que invadiu o salão. "Senhor sheik, forças desconhecidas foram vistas cruzando a fronteira oeste. Não são do nosso povo." O coração do sheik acelerou por um instante, mas sua voz manteve-se firme. "Preparem as defesas. E deves mandar uma escolta para Layla. Ela não ficará sozinha nessa noite." Noor sentiu o ar rarefeito, o cheiro do Oudã dando lugar ao perfume da adrenalina. Um passo decisivo. Uma linha tênue entre o risco e a esperança. Enquanto Rashid organizava os subordinados, o sheik desviou o olhar para Noor e sussurrou: "Este é apenas o começo. E para vencer, precisaremos mais do que ouro e poder." Ela apenas assentiu, o rosto iluminado pela sombra ambígua do predador
e do protetor. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo o sheik, que governava o império com um punho de ferro, era que entre aquelas forças que avançavam, ocultava-se alguém cujo nome, quando revelado, faria ruir alianças, corações e sonhos. Layla não estava apenas em perigo físico. Seu destino estava entrelaçado com um segredo que ameaçava destruir não só o império, mas também a confiança que crescia entre o sheik e Noor. E enquanto as primeiras flechas do amanhecer cortavam o céu, um rosto emergiu das sombras, uma figura que carregava no olhar a promessa de um passado sombrio e uma ameaça impossível de ignorar. O ambiente no salão se transformou num silêncio denso, carregado de um peso que ia muito além das paredes reluzentes e das tapeçarias persas que adornavam o palácio. O sheik bilionário segurava aquele envelope como se fosse a última esperança de seu império. As mãos firmes, trêmulas pela tensão que até então havia mantido sob controle. Ao seu lado, Noor respirava fundo, consciente de que o que vinha pelas próximas palavras poderia abalar não só o trono, mas também a frágil proximidade construída entre eles. Layla está em perigo, declarou o sheik, a voz rouca, rompendo o silêncio, como o estalo de um chicote quente cortando o ar. Os olhos dele ardiam, uma mistura rara de medo e obrigação que jamais permitira transparecer. Quem tem essa coragem ousa desafiar o coração do nosso império. Noor observou cada detalhe do rosto dele, as linhas que a pressão desenhava no queixo forte, o brilho quase feroz nos olhos negros como a noite do deserto. Ela gostava de imaginar que conhecia a ferocidade daquele homem, mas agora via que era um território inexplorado até para ela. Essa não é uma ameaça qualquer, sussurrou ela, fechando o punho com força para conter a urgência que crescia no peito. Não apenas um ataque ao poder, mas um golpe pessoal que fere onde menos se pode suportar. O sheik soltou o ar em prolongado suspiro, erguendo o olhar para o horizonte, onde o sol começava a descer atrás das dunas douradas. O palácio, com toda a sua grandiosidade, parecia pequeno diante da vastidão do deserto e da guerra silenciosa que se inflamava em suas entranhas. Layla tem segredos que podem destruir tudo. Se caírem em mãos erradas, o que resta do meu governo estará perdido, afirmou ele, cada palavra como um punhal cravado numa promessa impossível de quebrar. Noor sentiu o relógio da sala marcar cada segundo, mas para eles o tempo havia parado. O delicado aroma do oud se misturava à tensão palpável, enquanto o céu pintava tons alaranjados que enchiam de magia e tragédia aquela fortaleza dourada. Precisamos agir rápido. A atenção do deserto está voltada para nós, mas não sabemos o que ou quem está à espreita. Rashid, até então uma sombra silenciosa na sala, aproximou-se com passos firmes, sua expressão grave mostrando a verdadeira dimensão do perigo. Mandamos espiões e patrulhas, mas não há pistas claras. É como se algo que não podemos ver se movesse nas sombras. O sheik virou-se para Noor, a voz finalmente aberta para aquela aliança que se tornava vital. Você irá comigo, não apenas como minha governanta, mas como parceira. Você entende este lugar, conhece o que está oculto nos corredores. Que nem eu ouso explorar. O coração de Noor bateu mais forte, não pelos títulos ou pelo poder, mas pela oportunidade que surgia. Provar que seu valor ia além das tarefas invisíveis que o luxo do palácio impunha. Não há espaço para segredos entre nós, sheik bilionário.
Se vamos enfrentar essa tempestade, será lado a lado. Sua voz era firme, mas carregada de emoção. Um pacto que selava não só uma missão, mas uma nova dinâmica entre os dois. Um frio inesperado percorreu a espinha do sheik quando seu olhar encontrou o dela, cheio de determinação e talvez de uma esperança rara. O crepúsculo desceu lentamente e o palácio ganhou vida em seus corredores, com servos movimentando-se freneticamente e rangidos sutis ecoando por entre as pedras milenares. O silêncio da noite escondia segredos mortais e a ameaça invisível tornava cada sombra um potencial inimigo. Layla, desde seu quarto alto na torre principal, observava o céu estrelado com olhos marejados. Ela não era mais a criança protegida entre almofadas e guardas. Agora, sua inocência estava ameaçada, e até mesmo sua fé parecia oscilante frente ao desconhecido. Mãos trêmulas, agarrou o colar, o único presente da avó que ainda mantinha consigo, um símbolo de proteção e resistência. Enquanto isso, no salão de estratégias, o Sheik Noor revisava mapas e mensagens interceptadas, traçando rotas e possíveis aliados. A tensão entre eles era palpável, mas havia também um calor novo, uma cumplicidade que atravessava o formalismo dos seus cargos. Se o inimigo souber do documento, não apenas Layla estará em risco. Noor apontou para uma região marcada em vermelho, quase como emblema de uma fira pronta para atacar. O decreto pode revelar traições enterradas, que derrubariam famílias inteiras e incendiarão alianças. O sheik murmurou uma praga silenciosa, esfregando a testa enquanto pensava nas consequências devastadoras. A ambição, inevitável em sua linhagem, agora era um veneno para aqueles que ele amava. De repente, o som distante de cascos de cavalos ganhou forma e volume, invadindo o silêncio com pressa e urgência. Um mensageiro chegou ao palácio, o rosto marcado pela poeira e pela pressa. Senhor, forças desconhecidas avançam rápido pela fronteira oeste. Eles evitam confrontos, mas têm números e armas que nossa guarda não reconhece. É um avanço calculado. A voz do rapaz tremia, o olhar denunciando o medo contido. O sheik não precisou de palavras. Num movimento ágil, ordenou: preparem as defesas. Rashid, você escolta Layla pessoalmente até um lugar seguro. Não podemos perder nossa chave para o futuro. Noor sentiu o peso da decisão. Contemplou a silhueta do sheik por um instante, a imensidão do deserto espelhando a vastidão dos riscos que o cercavam. Isso vai além de qualquer guerra comum, sussurrou ela, quase para si mesma. O verdadeiro inimigo talvez esteja entre aqueles que juraram lealdade a você. O sheik voltou-se, os olhos fulminantes. Pois então conheceremos os lobos em pele de cordeiro. E o jogo será vencido por quem souber jogar na escuridão. Enquanto as tochas eram acesas e o palácio começava a se mover, com a urgência da guerra iminente, uma sombra surgiu do corredor lateral. Uma figura oculta cujos passos leves desmentiam a força mortal que carregava em seus segredos. Noor percebeu o ar mudar, o frio súbito que anunciava não apenas a chegada de um novo aliado, mas de uma traição que viria de onde menos esperavam. E no instante em que seus olhares se cruzaram com a herança oculta daquele passado sombrio, ela soube. Aquela noite não traria respostas, mas sim mais perguntas. Perguntas que poderiam custar vidas e revelar verdades que o sheik bilionário jamais estaria preparado para enfrentar. O crepúsculo dourado envolvia o palácio em uma vibração silenciosa, quase reverente, enquanto o sheik bilionário segurava o envelope aberto com mãos que tremiam,
por uma emoção que há muito tempo não ousava admitir. Noor permaneceu ao seu lado, seu olhar firme, refletindo uma determinação que desafiava as paredes ornamentadas ao redor. Layla, sua sobrinha, era muito mais que uma peça num tabuleiro de poder. Era o coração pulsante do Império, ameaçado por forças tão invisíveis quanto traiçoeiras. O silêncio entre eles era um pacto tácito, um enlace de dimensões inesperadas. O sheik desviou o olhar das linhas contidas no papel e fixou-se em Noor, como quem buscasse um porto seguro em meio à tempestade iminente. As luzes vacilavam sobre o ouro e os tapetes persas, compondo um cenário luxuoso e ao mesmo tempo cruel, um reflexo exato da vida que ambos levavam. Não podemos subestimar o peso dessa ameaça. A voz do sheik era firme, carregada de urgência e um leve cansaço que jamais mostrava em público. Layla guarda segredos que podem destruir tudo o que construí. Noor sentiu o ar apertar entre o peito. O aroma do oud já não confortava. Agora parecia prenunciar batalha. Eles não buscam apenas controlar o poder, Senhor. Querem apagar o quê? Layla representa, e para isso não economizarão em traições. Um sussurro longo se perdeu entre as sombras do salão quando Rashid se aproximou, sua expressão grave cortando qualquer esperança de demora. Os homens que avançam pela fronteira não são apenas caçadores de tesouros ou invasores comuns. São espectros de um passado que você acreditava ter enterrado. O sheik apertou os punhos, cada músculo do corpo firme, como aço forjado pelas chamas do deserto. Seu olhar, tão impenetrável quanto a noite árida, repassava os relatos que chegavam em vozes distantes, vindo direto da linha de defesa que mantinha o equilíbrio tênue do seu domínio. Preparem as defesas, Rashid, ordenou, e garanta que a princesa Layla seja escoltada fora da cidade. Se esse documento cair em mãos erradas, não restará pedra sobre pedra do nosso reino. Noor sentiu a pressão da responsabilidade crescer. Deixe-me instruir os homens que farão a escolta. Conheço caminhos antigos e discretos, onde nem mesmo o vento ousa sussurrar. O sheik voltou-se para ela, um lampejo de respeito e algo inesperado, uma confiança que há dias não sentia o peso. Seus olhos negros encontraram os dela, revelando um convite silencioso à batalha que transcenderia os corredores dourados daquele palácio. Então vamos juntos, Noor, disse, a decisão firme ecoando com a autoridade de um imperador e a vulnerabilidade de um homem que começava a compreender os fios invisíveis que o uniam àquela mulher. O crepitar distante de tochas anunciava que a noite chegaria rápido, e com ela o desafio que poderia definir o destino do império. A princesa Layla, alheia até então à magnitude do perigo, apertava o presente da avó contra o peito, o amuleto de baquelita envelhecida como seu último escudo diante da inquietação que crescia em seu coração. No salão, o ar parecia vibrar com a tensão de planos traçados em mapas centenários. Noor apontava rotas desconhecidas, enquanto o sheik, interceptando mensagens cifradas, traçava estratégias para uma guerra que não seria marcada só por batalhas, mas também por traições internas. Há um risco maior do que enfrentamos no deserto, confessou Noor. Como estiletes contra o silêncio. O mensageiro chegou esbaforido, o corpo marcado pela areia e pelo tempo necessário para transpor a vastidão perigosa do deserto. Senhor, forças hostis avançam pela fronteira oeste. Não são do nosso povo e evitam o confronto direto, mas sua movimentação indica uma estratégia calculada para enfraquecer nossas defesas. O sheik ouviu a informação como um trovão distante, mas não vacilou. O
comando saiu de sua boca como fogo inextinguível. Ativem as sentinelas, dobrem as patrulhas e intensifiquem as comunicações ocultas. Rashid, leve a princesa para um refúgio seguro além do Vale das Sombras. Nur percebeu a intensidade do momento, sua mão encontrando a mão do sheik, um gesto breve, porém carregado de promessas, aquelas necessárias para enfrentar o que ainda nem podiam nomear. Não será apenas uma batalha de armas, murmurou ele, mas uma guerra pela verdade, pela confiança. Sua voz falhou por um instante, revelando a máscara que sempre vestiu, quebrando-a sob o peso do medo. Ela respondeu com os olhos ardendo de decisão e cumplicidade. E dessa guerra sairemos lado a lado, como iguais. Quando os preparativos aceleravam no palácio, uma sombra silenciosa deslizou por entre as colunas, tão sutil quanto uma lenda proibida. Os olhares da dupla principal captaram na penumbra uma figura que guardava um passado perigoso e interesses próprios, uma peça que poderia virar o jogo ou acabar com tudo o que conheciam. O relógio do salão parecia frear o tempo, enquanto Sheik e Nur tentavam antecipar os passos de um inimigo que parecia ler seus pensamentos. Mas então, num suspiro úmido e repentino, um sussurro cortou o ar frio da madrugada. Uma voz conhecida, que nunca devia ter sido ouvida, ressurgiu das profundezas do palácio. E aquela palavra sussurrada fez o olhar do sheik escurecer como a tempestade que se forma no horizonte. Traidor. O sheik bilionário segurava o sussurro daquela palavra, traidor, como se ela cortasse mais fundo que lâminas afiadas. O som ecoava na vastidão do salão, preenchendo o espaço com um silêncio pesado, quase sufocante. Nur sentiu a pressão no ar afetar até o mais leve dos movimentos. O rosto fechado do sheik refletia a tormenta interna. A máscara impenetrável de poder agora dava espaço a uma sombra de dor difícil de ocultar. Ele caminhou até a janela arqueada que emoldurava a imensidão eterna do deserto dourado. Lá fora, o sol começava a afundar além das dunas, tingindo o céu de laranja e púrpura. Mas, dentro do palácio, as trevas daquele segredo começavam a se espalhar. Traidor, repetiu, a palavra saindo como um sussurro rouco. Alguém que está aqui entre aquelas a quem confiei o meu império. Nur se aproximou, o vestido de seda esvoaçando levemente, à medida que seus passos preenchiam o silêncio, seus olhos fixos no homem que improvisava forças para não sucumbir às dúvidas que o rodeavam. Quem seria capaz de tamanho abandono, sheik bilionário? A voz dela era firme, mas marcada por uma impiedosa tristeza. Aquele que destrói a confiança, destrói tudo, mas também podemos usá-lo como isca, para revelar o que se oculta nas sombras. Ele virou o olhar, encontrando nos olhos de Nur uma centelha de esperança, uma ira compartilhada contra os inimigos desconhecidos. Era uma frágil aliança, construída entre as rachaduras de seus muros dourados. Antes mesmo que pudesse responder, a porta do salão foi arrancada do silêncio por uma batida seca e urgente. Rashid entrou com a velocidade de um raio, o semblante carregado, o coração estampado em cada palavra ríspida que trouxe. Maestro do deserto, missão urgente. Nossos espiões relataram uma movimentação incomum dentro do próprio palácio. Alguém cruzou a barreira das sombras, sem ser detectado até agora. O sheik apertou o punho com força, os nós dos dedos destacando-se sob a pele como os arames de uma armadura invisível. Dentro do palácio, deflagrou com voz de trovão contido. Não há mais espaço para erros. É hora de revelar os nomes e limpar essa serpente que se oculta. Nur sentiu uma corrente elétrica percorrer a espinha.
Apenas um braço direito firme poderia tentar guiar aquela tempestade, mas até Rashid era parte desse jogo sombrio. Precisamos agir com rapidez e inteligência. Layla não pode ser uma peça sacrificada num tabuleiro de traições. Ela alertou, passando o olhar para o sheik, sentida pela urgência que agora os dominava. Concordo, murmurou ele, afastando-se da janela com passos que enviavam ecos de determinação. Prepare uma equipe. Quero o palácio vasculhado. E Rashid, precisamos de discrição total. Ninguém deve saber que suspeitamos de vazamentos aqui dentro. Os segundos se comprimiam, enquanto a noite caía sobre o império. Tudo iluminado apenas pelas chamas tremeluzentes das tochas que lançavam sombras sinuosas pelas paredes ornamentadas. Noor, agora ao lado do sheik, sentia como se o peso do mundo estivesse empilhado sobre seus ombros delicados. Ainda assim, havia uma coragem renovada. Eles não podiam apenas reagir. Deveriam ditar o ritmo da batalha. E Layla, onde estará? Ela perguntou baixo, a voz um fio quase inaudível, perdido entre o burburinho distante dos preparativos. Foi levada para um refúgio antigo, inacessível para a maioria, respondeu o sheik, os olhos revelando apenas aquilo que quem detém o poder pode saber, segredos suficientes para mudar o destino. Mas naquele instante, uma brisa súbita atravessou o salão, trazendo com ela um aroma estranho, metálico, que não podia pertencer ao luxo do palácio. Um presságio sutil, perceptível apenas aos sensíveis à tensão crescente. Noor percebeu a tensão nos músculos do sheik e decidiu agir com a confiança que florescia entre eles. Esta noite, não dormiremos. Crescerá a sombra e só nós teremos que brilhar nela. Ele assentiu, abrindo o tablet com gestos rápidos, revelando mapas e listas que eram verdadeiros labirintos de informações. Cada um dos meus aliados terá uma missão, mas sei que o perigo maior está em meio a nós, escondido sob máscaras de lealdade. Ele confessou, a voz tão baixa que quase poderia ser vento. E talvez tenha que confrontar não só o inimigo do lado de fora, mas o que carrego dentro. Alguém que me traiu. Ou pior, que ameace destruir tudo por desejo de poder. Noor sentiu uma fissura se abrir entre o orgulho do sheik e a dor trancada no fundo do coração dele. Um convite mudo para atravessar aquela distância, para ser mais que uma aliada. Eles estavam prestes a entrar na noite mais longa do império. Uma batalha onde o ouro do deserto valeria menos que um segredo revelado. E ali, sob a cúpula do palácio iluminada por estrelas que jamais poderiam conhecer a traição humana, a verdade ardia, pronta para emergir. Quando a porta se abriu novamente, não era Rashid quem atravessava, mas um mensageiro desconhecido, o rosto encoberto por um capuz, trazendo um segredo que poderia finalmente destroçar o império ou riscá-lo com fogo. Nos lábios do estranho, as palavras que mudariam tudo. Senhor, foi encontrado algo que ninguém podia imaginar. O passado decidiu chegar para cobrar sua dívida. O mensageiro encapuzado permaneceu alguns instantes à porta do salão, a sombra do capuz desenhando um véu entre ele e o sheik bilionário. O silêncio naquele instante foi mais cortante que qualquer lâmina de prata, pesado como o ouro que cobria as paredes ao redor. Finalmente, com a voz abafada, anunciou: Senhor, foi encontrado algo que ninguém podia imaginar. O passado decidiu chegar para cobrar sua dívida. O sheik ergueu as mãos, como se tentasse deter o tempo, enquanto os olhos negros e profundos fixavam o estranho. Um peso surdo apertava seu peito.
uma sombra antiga que ressurgia sem aviso, pronta para dissolver o império que ele construíra com um punho de ferro. Nur, ao lado dele, sentiu o ar rarefeito se tornar quase sólido, o odor do oud misturando-se ao cheiro áspero da ansiedade. Ela estreitou os olhos no rosto do mensageiro, vislumbrando por trás da veste escura uma certeza que mudou a direção daquela noite. O que encontraram? A voz do sheik saiu firme, embora carregada de inquietude. O mensageiro retirou do bolso interno uma pequena caixa de veludo negro, feita sob medida para proteger o segredo que carregava. Com dedos ágeis, abriu-a, revelando um delicado medalhão adornado com símbolos antigos. Testemunha. Muda de um passado esquecido. Este medalhão pertenceu ao antigo governante, seu antepassado, explicou ele. Foi recuperado de ruínas no deserto, junto a registros que provam uma conspiração contra sua família, articulada por alguém dentro do próprio palácio. O coração do sheik disparou, um trovão de traição e revelação que parecia anunciar o fim de uma era. Esta não era apenas uma ameaça velada. Era uma bomba prestes a explodir no centro de seu mundo. E quem? Ele começou, mas a porta do salão tremeu com força abrupta, e Rashid apareceu, o braço direito do sheik, com o rosto tenso e sombrio. Senhor, disse Rashid sem rodeios, nossas investigações apontam para um nome. Alguém que sempre esteve ao seu lado, mas cujo passado esconde segredos obscuros. Alguém cuja lealdade agora está em questionamento. O sheik voltou-se para Nur, os olhos dilatados pela tempestade interna que rugia em seu ser. Descubra quem ousa trair este império e traga essa verdade à luz, ordenou. A voz agora uma mistura de fogo e gelo. Nur sentiu o peso da tarefa envolvendo-a como uma armadura invisível. Era mais do que uma missão. Era um desafio para provar seu valor e confiança perante aquele homem que começava a desvelar-se não apenas como um governante, mas como um ser humano ferido. O medalhão recebia agora toda a atenção deles, suas gravações enigmáticas como peças de um quebra-cabeça que poderiam definir o futuro do Emirado. O som distante das tochas e o ranger dos corredores antigos compunham a trilha sonora da busca pela verdade oculta nas sombras do luxo e do poder. Enquanto isso, no quarto alto da torre, Layla apertava o amuleto herdado da avó, uma prece silenciosa atravessando o deserto longo e perigoso. Seu olhar travava-se nos muros imponentes que a cercavam, consciente de que cada pedra escondia segredos e armadilhas. Em outro ponto do palácio, um sussurro, quase inaudível, escapou dos lábios de uma figura encoberta, revelando uma aliança proibida com forças ocultas e o desejo silencioso de derrubar tudo aquilo que brilhava sob o sol. Na sala de estratégia, o sheik e Nur removeram as camadas dos planos e das suspeitas, jogando seus olhares atentos em cada sombra projetada e em cada silêncio suspeito. O inimigo não está só fora das muralhas, murmurou Nur, a voz carregada de firmeza e melancolia. Está aqui dentro, movimentando peças com mãos invisíveis. O sheik assentiu, a tensão moldando sua expressão austera. Se essa serpente for descoberta, será preciso um veneno à altura. Ele fechou o tablet com um estalo seco e fixou Nur com intensidade. Prepare-se, porque esta batalha não será apenas de estratégia, será de alma. Nur sentiu o calor da mão do sheik cobrir brevemente a sua. Um toque hesitante e cheio de significado, carregado de promessas. Nenhum deles falou, mas o silêncio falou mais alto que 1000 palavras. Eles não estariam sozinhos na escuridão que se aproximava.
Enquanto a noite engolia o deserto e o palácio, os preparativos aceleravam. Sombras se moldando em formas que pareciam querer devorar cada fio de esperança. No meio dessa trama complexa, uma presença inesperada penetrou no salão. Passos leves e calculados. Era alguém que a dupla jamais teria imaginado. Cruzar seu caminho naquela hora crítica. Uma mulher vestida com simplicidade que escondia uma aura poderosa, aproximou-se do sheik com uma serenidade desconcertante. Senhor, começou ela, a voz doce e mais firme. Fui enviada por alguém que conhece seu passado melhor do que pensa. O verdadeiro traidor não é quem você busca, mas quem jamais imaginou suspeitar. O brilho nos olhos do sheik se transformou em fogo, enquanto Nur apertava a mão dele com mais força. Um gesto revelando não apenas aliança, mas um laço que ultrapassava o simples dever. O tempo parecia suspenso, como o instante antes da tempestade que quebra a calma. E então, a mulher revelou um segredo impossível. Seu maior inimigo está mais próximo do que a sua própria sombra. Está entre nós, andando com o sangue do seu sangue. O silêncio que se seguiu foi um abismo de horror e incredulidade. O sheik dividiu um olhar potente com Nur. Naquele instante, entenderam que a guerra que se aproximava não seria apenas pelo império. Seria pela própria alma de quem amavam. E antes que pudessem reagir, uma voz rouca e inesperada chegou ao salão, ecoando do corredor deserto. Você nunca percebeu que o verdadeiro leão é aquele que se esconde na pele do cordeiro. A frase caiu como um punhal de prata em meio às trevas. O sheik bilionário fechou os olhos por um momento, a respiração curta, enquanto a chama do candelabro tremeluziu como presságio. Quando abriu-os, o rugido contido quebrou o silêncio absoluto. Amanhã tudo será revelado, e o império, enfim, enfrentaria seu julgamento final. O silêncio caiu como uma tempestade no salão dourado, preenchendo cada canto com um peso sufocante. O sheik bilionário permaneceu imóvel, o medalhão negro nas mãos, a respiração firme, mas o olhar perdido em um abismo, onde passado e presente se encontravam com ameaças veladas. Nur, ao seu lado, sentia a pele arrepiar diante daquela revelação, uma mistura de medo e determinação crescendo dentro dela. Não era apenas mais uma conspiração, era uma ferida aberta, pulsante, capaz de sangrar o império inteiro. Ele voltou o corpo com toda a rigidez que o poder ensinava, encarando cada um ali como se visse traidores escondidos na penumbra das paredes reluzentes. Quem, Rashid? Diga-me, quem ousa vestir a máscara de lealdade e esconder as garras afiadas? Rashid hesitou por um instante, depois falou com a firmeza que lhe era peculiar. Senhor, há indícios nos registros, pessoas que tiveram acesso ao documento e se beneficiaram da confusão recente. Entre elas, um nome se destaca, um conselheiro próximo, de confiança há anos. Mas sua lealdade é tão instável quanto a areia do deserto. O sangue do sheik pareceu congelar com aquela sentença. O trono podia pesar, o ouro poderia cegar, mas a traição era uma lâmina que perfurava a alma do mais forte. Ele fechou os punhos, as veias do pescoço pulsando como um tambor de guerra. Então é uma serpente que rasteja entre as minhas próprias joias, murmurou, o som quase em um sussurro cortante. Nur aproximou-se, o vestido de seda esvoaçando suavemente, a expressão determinada ganhando força contra a tempestade silenciosa que o cercava. Senhor, essa jornada não pode ser feita sozinha.
Você confiou em mim para suportar as sombras do palácio. Agora, mais do que nunca, precisamos agir em segredo, usando a inteligência que poucos têm. Ele se virou para ela, a primeira vez em semanas, seus olhos negros se suavizando levemente, um convite invisível para que ela entrasse no círculo restrito de sua confiança. Juntos, então. Não é apenas o império, Nur. É tudo ou nada. Pelas janelas arqueadas, a noite tragava o calor do deserto, carregando consigo uma brisa fria que parecia trazer presságios. O odor doce do oud misturava-se ao cheiro crescente de inquietação. Alguma coisa estava por vir, maior e mais amarga do que simples movimentos militares ou balanças financeiras. Nur tocou a mão dele, um gesto que seria pequeno para qualquer outro, mas porta de esperança para eles. A sensação foi tão breve quanto profunda, carregando o peso de alianças formadas em silêncio. Não nos renderemos à escuridão que quer nos consumir. Encontraremos a verdade antes que ela destrua tudo. O sheik assentiu, um lampejo de vulnerabilidade cintilando por trás da armadura dourada do poder. Ele sabia que aquele desafio era diferente, pessoal demais, tão entrelaçado com os fios de sua família que desfazer um dos nós poderia arruinar o tecido inteiro. Naquela mesma noite, enquanto o palácio pulsava entre preparativos silenciosos e olhares desconfiados, Layla apertava o colar herdado da avó, respirando fundo. O medo ainda tentava lhe engolir a voz, mas havia uma centelha de fogo interno que o perigo não conseguia apagar. Ela não era apenas uma princesa. Era o símbolo de tudo o que precisaria ser protegido, custasse o que custasse. Do lado de fora, o deserto cumpria seu papel de guardião e carrasco, suas dunas ondulando sob a luz das estrelas, testemunhas silenciosas de tramas ancestrais. O mensageiro encapuzado, cuja chegada mudara o destino daquela noite, desapareceu como sombra, deixando para trás o enigma e o terror de um segredo latente. O silêncio no salão foi rasgado por passos apressados. Rashid voltou com urgência estampada na face. Senhor, interceptamos uma mensagem criptografada. Parece que o verdadeiro jogo começou. Há um complô para desestabilizar o palácio antes mesmo que possamos agir. O sheik franziu o senho, o olhar fixo em Nur, onde encontrou mais uma vez uma promessa não falada. Não existe mais tempo para hesitação. Se o veneno se infiltra em nossas paredes, devemos encontrar a fonte antes que ele nos mate por dentro. Eles se dirigiram para uma mesa dourada, onde mapas minuciosos do território do Emirado estavam espalhados, iluminados por pequenos candelabros. A ambição daquele império era refletida ali, em linhas precisas, pontos estratégicos e zonas vulneráveis. Agora, porém, cada marca ganhava sentido duplo. Não somente militar, mas político, pessoal. Nur apontou para um dos pontos. O ataque não é apenas externo. A batalha real é no coração do palácio, entre aqueles que fingem proteger o trono. Precisamos infiltrar aliados e acessar segredos que ninguém fora desse círculo conhece. O sheik cerrou os olhos, lembrando-se dos antigos ditados que ensinavam: no deserto, a areia pode esconder tanto ouro quanto veneno. Mas aquilo ia além. Era desprezo pela confiança, uma guerra de sombras. De repente, as janelas tremeram, quando uma rajada de vento forte varreu o salão. O brilho das tochas oscilou como se sentisse a presença de algo ancestral e maligno. Um frio atravessou o corpo de ambos, um aviso urgente do futuro sombrio. Eu sei que é você quem dita as regras desse jogo, disse o sheik em voz baixa,
a aura de um predador emergindo por trás da pose de governante imbatível. Mas agora o jogo virou, e o tabuleiro foi inaugurado para revelar quem verdadeiramente comanda. Nur sustentou seu olhar, pronta para a tempestade que se avizinhava, para o momento onde sombras e luz se confrontariam não só pela sobrevivência do Império, mas pela salvação do que restava do amor nascente entre eles. Foi quando, na penumbra do corredor, uma figura emergiu. Não era o mensageiro, nem Rashid, nem qualquer aliado conhecido. O vulto avançou com passos seguros e pausados, o rosto parcialmente escondido por um véu de mistério. O sheik engoliu em seco ao reconhecê-lo. Era alguém que nunca esperara ver voltar. Alguém do passado que carregava antigas dores e uma presença capaz de incendiar tudo que ele tentava manter em ordem. Os olhos do sheik se contraíram, a voz um rosnar contido, você. E com essa única palavra, a noite se fechou em uma promessa. Os segredos viriam à tona, os laços se romperiam ou se renovariam, e o império jamais seria o mesmo. Porque no fim, a verdade teria o preço mais alto, e o sheik bilionário estava pronto para pagar. O silêncio que dominava o salão reluzente foi quebrado apenas pelo som do deserto ao longe, carregando a promessa das mudanças que se avolumavam no horizonte. O sheik bilionário fitava o medalhão em suas mãos. Cada símbolo impresso na peça parecia pulsar com a história de traições e segredos que ameaçavam seu império, mas também clamavam por justiça. Nur, ao seu lado, sentia o peso da decisão que se aproximava, o olhar firme denunciando uma determinação inabalável. Era noite, e as tochas lançavam sombras alongadas, fazendo dançar nas paredes douradas carcomidas pela história um balé entre luz e escuridão. A presença da mulher enigmática que chegara pouco antes fazia o ar parecer ainda mais denso, como se o silêncio carregasse em si a urgência da última batalha. O sheik fechou os olhos por um momento, como recolhendo forças internas, aquela mesma força que fora moldada no coração do deserto. O traidor, murmurou ele, nunca esteve longe. Escondia-se atrás da máscara da confiança, da sombra do próprio sangue. Nur apertou a mão dele silenciosamente, um contraste delicado diante da tempestade que crescia. Entre eles havia mais do que uma aliança, um vínculo que florescera nas adversidades, capaz agora de sustentar o impensável. Levantou-se, o vestido fluindo com a leveza da brisa noturna que vinha das janelas em arco, e caminhou até os mapas espalhados na mesa diante deles. Precisamos agir rápido e com inteligência. A verdade deve vir à tona antes que o veneno se espalhe para além do nosso conhecimento. O sheik assentiu, impondo sua presença como um monarca que, apesar da fragilidade trancada nas entranhas, jamais recuaria diante do destino. Ele traçou com um olhar clínico as possibilidades do golpe que ameaçava sua família. Horas se passaram como se fossem minutos. Cada passo, cada sussurro, cada simples respiração parecia ecoar, desenhando um cenário de torneiras fechadas na fonte da traição. Rashid havia reunido uma equipe discreta, os homens mais fiéis e capazes, penetrando os corredores internos, desvendando segredos soterrados por anos de lealdades duvidosas. A madrugada anunciava o fim do tormento, quando finalmente o nome do traidor foi exposto, o conselheiro que por tanto tempo estivera ao lado do sheik, manobrando para desestabilizar seu governo, ambicionando seu trono sob uma máscara de sinceridade. Ao ser confrontado, sua arrogância deu lugar a um olhar vazio de remorso, ciente de que a justiça do deserto seria implacável. No salão principal, o confronto foi breve,
mas carregado de tensão. O sheik, portando o medalhão que representava seu legado, encarou o homem com a autoridade que conquistara no quebra-cabeça do seu império. Você tentou apagar tudo o que construí, mas não é a força do ouro que define um homem, e sim a coragem de enfrentar seus fantasmas. O conselheiro caiu no silêncio derrotado, enquanto o sheik se voltava para Nur, um brilho novo iluminando seus olhos. Não foi fácil, nem será, admitiu ele, mas com você ao meu lado, sinto que este império pode renascer das cinzas. Ela sorriu, a calma irradiando em sua postura, estabilizando o coração inquieto daquele homem de poder inesgotável. Nos dias que se seguiram, o emirado se renovou. A princesa Layla, liberta das sombras que ameaçavam sua vida, retomou o lugar que lhe era devido, carregando em seu peito o amuleto herdado, símbolo do passado que agora se reconciliava com o futuro. O palácio deixou de ser apenas um lugar de ouro e mistérios, para se transformar em um lar verdadeiro, onde a confiança reconstruída criou novas raízes profundas. Nur, antes invisível aos olhos da corte, tornou-se a conselheira mais próxima do sheik. Sua inteligência aguçada, coragem inabalável e sensibilidade para as complexas emoções humanas foram o alicerce para um governo mais justo, onde o amor e o respeito governavam ao lado do poder. Na varanda do palácio, sob o sol matutino, que banhava o deserto com um ouro ainda mais intenso, o sheik bilionário e Nur contemplavam o horizonte, seus dedos entrelaçados, marcando o fim de um ciclo de sombras e o começo de uma era de esperança. Viver e governar são duas faces da mesma moeda, disse o sheik, num sussurro que o vento se encarregou de carregar para além das dunas. Mas ao seu lado, sei que posso enfrentar qualquer tempestade. Ela inclinou a cabeça, o sorriso sereno e verdadeiro que sempre buscara. E juntos construiremos um império onde o amor será a maior riqueza. A luz dourada do amanhecer rompeu o silêncio com uma promessa silenciosa. O deserto, testemunha eterna daquela terra de ventos e segredos, parecia respirar mais leve, como se finalmente reconhecesse o ciclo completo, da luta ao perdão, da traição à redenção, da solidão ao amor. Naquele instante o sheik bilionário sentiu não apenas o alívio da vitória, mas o calor poderoso de uma emoção genuína que transcende qualquer reino ou fortuna. Ali, sob os céus vasto e imenso, onde o tempo parecia eternamente suspenso, o futuro brilhou mais forte do que nunca. E aqueles dois corações, carregados de histórias e cicatrizes, encontraram finalmente a paz que tanto haviam buscado. Uma paz que nenhum tesouro poderia comprar, mas que só o amor verdadeiro é capaz de oferecer.